Muito obrigado a todos. E fui informado sobre a Universidade Estadual da Flórida em Tallahassee. Tiroteio ativo. Acho que é um atirador ativo, totalmente informado sobre onde estamos agora. É uma pena, é uma coisa horrível, horrível que coisas assim aconteçam. E teremos mais a dizer sobre isso mais tarde. Enquanto isso, é uma honra ter o primeiro-ministro da CI Itália conosco, o primeiro-ministro Maloney, que está fazendo um trabalho fantástico. Eu diria que ela conquistou a Europa e é altamente respeitada. Todos amam e a respeitam. E eu não posso dizer isso sobre muitas pessoas. E ela se tornou uma amiga e realmente temos um ótimo relacionamento entre a Itália e nós, e falamos sobre comércio, falamos sobre muitas coisas durante nosso almoço. E ela dirá algumas palavras, mas é uma pessoa muito especial e é bom tê-la conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela calorosa recepção. Obrigado por esta ocasião, que visa fortalecer nossa relação, nossa amizade que vem de muito longe. Você sabe, hoje é 17 de abril e 17 de abril marca o aniversário do acordo que permitiu a Cristóvão Colombo fazer sua viagem. E eu digo para lembrar quão antigos são nossos laços, mas também para lembrar que nós dois compartilhamos outra luta, que é a luta contra a ideologia que gostaria de apagar nossa história. E como eu sei que compartilhamos muitas coisas no combate à migração ilegal, na luta contra drogas sintéticas, você sabe, a Itália tem sido uma das nações que elaborou um plano contra o fentanil, por exemplo. Mas temos falado sobre muitos tópicos bilaterais e coisas que podemos fazer juntos sobre defesa, sobre economia, sobre espaço, sobre energia. A Itália terá que aumentar suas importações de GNL e também nuclear, que estamos tentando desenvolver. Acho que pode haver maneiras de trabalharmos juntos. E as empresas italianas irão investir, como tem feito há muitos anos, como você sabe, nos próximos anos, acho que cerca de 10 bilhões. Isso mostra quão interconectadas nossas economias são. Importante, senhor presidente. Não é apenas sobre a Itália, é sobre toda a Europa. A troca entre nós é muito grande, investimentos, o comércio, é um tema que estamos discutindo nesta corrida. Mas no final do dia, veja, alguém me chama, eu estava dizendo antes, um tal nacionalismo ocidental, não sei se é a palavra certa, mas eu sei disso. Quando falo sobre o Ocidente, principalmente, não falo sobre um espaço geográfico, falo sobre uma civilização. E eu quero tornar essa civilização mais forte. Então, eu acho que mesmo que tenhamos alguns problemas, entre as duas margens do Atlântico, é hora de nós tentarmos sentar e encontrar soluções. Então, quero agradecer ao presidente Trump por ter aceitado um convite para fazer uma visita oficial a Roma em um futuro próximo. E considerar a possibilidade, nessa ocasião, de se encontrar também com a Europa. O objetivo, para mim, é tornar o Ocidente grande novamente. E eu acho que podemos fazer isso juntos. Pudermos. E continuaremos trabalhando nisso. Vou encerrar. Quero dizer apenas que estou orgulhoso de estar aqui como o primeiro-ministro da Itália, que hoje, como muito bom, como uma situação muito boa, né? Apesar das dificuldades, um país estável, um país confiável, 1 milhão de empregos a mais nos últimos 2 anos e meio. Ótimo. A inflação está diminuindo. Perdoe-me se promovo um pouco o meu país, mas você é um empresário e me entende. Então, os fluxos migratórios estão diminuindo 60%. Estamos tentando fazer o nosso melhor, mas acho que podemos fazer ainda melhor juntos. Também na Ucrânia, vou encerrar. Juntos temos defendido a liberdade da Ucrânia. Juntos podemos construir uma paz justa e duradoura. Apoiamos seus esforços. Donald, bom, muito obrigado. E acho que estamos indo bem nesse esforço.
mas queremos concluir isso e veremos se podemos, queremos. E se pudermos salvar essas vidas, isso seria algo muito bom. E então veremos o que podemos fazer e acho que estamos chegando perto, mas vamos. Vamos informá-lo muito em breve. E você tem sido muito útil. Eu aprecio isso. Obrigado. Alguma pergunta? Senhor presidente, quanto tempo mais Vladimir Putin tem para responder à sua proposta de cessar fogo antes de você impor tarifas ou sanções secundárias à Rússia? Veremos o que será. Vamos ouvir deles. Esta semana, muito em breve, na verdade, e veremos. Mas queremos que isso pare. Queremos que a morte e a matança parem. Você disse que a eliminação do poder errado não virá rápido o suficiente. Ele disse que não sairá, mesmo que você peça. Ah, ele vai sair. Se eu pedir, ele vai sair de lá. Mas eu não acho que ele está fazendo o trabalho. Ele está sempre atrasado, um pouco lento, e eu não estou satisfeito com ele. Eu o deixei saber disso e se eu quiser que ele saia, ele vai sair de lá bem rápido, acredite em mim. Sim, vá em frente. Vá em frente, por favor. Pergunta. Você tentando removê-lo, senhor presidente? Sim, pergunta. Em um caso, contra sua administração é que a Constituição não tolera a desobediência política de ordens judiciais. Você concorda com isso? Bem, você vai ter que falar com os advogados. Temos ótimos advogados. Posso te dizer isso, estamos fazendo um trabalho fantástico ao tirar criminosos deste país, que Biden permitiu entrar no país. Centenas de milhares de criminosos, assassinos e traficantes de drogas. E fui eleito por causa do fato, eu diria talvez esse tenha sido o fato número 1 por muitas razões, a economia, muitas coisas, mas uma das principais razões pelas quais fui eleito é porque eu disse, vou pegar os criminosos, que ele permitiu entrar em nosso país tão estupidamente através de fronteiras abertas. Vou tirá-los. E recebi muitos votos, números recordes de votos, como você sabe. Ganhamos tudo, né? O voto popular, todos os 7 estados decisivos. Ganhamos tudo. E é isso que o público queria. É isso que estou fazendo. Mas você terá que falar com os advogados, porque depende deles. Vocês podem trabalhar comigo. Diga isso. O que você acha do repórter da França dizendo? O que você acha da proposta da França e do Reino Unido sobre a missão de paz na Ucrânia com tropas? E você acha que a Itália, deveria participar Acho que a Itália terá que tomar essa decisão, mas missões de paz são sempre boas para mim. Estou bem com missões de paz. Sim, por favor. Senhor presidente, você discutiu quais áreas de cooperação e discussão com a Itália, os Estados Unidos e a Europa? Discutimos isso muito brevemente. E agora estamos indo muito bem com as negociações, eu acho, com todos os países. E, Scott, poderia te contar um pouco, mas estamos indo muito bem. Temos muitos países que querem fazer um acordo. Francamente, eles querem fazer acordos mais do que eu. Vá em frente, Scott. Você poderia dizer algo primeiro? Na verdade, temos um processo em andamento. Estamos trabalhando no grupo das 15 grandes economias. Tivemos uma reunião fantástica com o Japão ontem. Acredito que eles já tenham falado com a UE. E então teremos a Coreia do Sul chegando na próxima semana. E acredito que a Índia também está conversando. Isso está avançando muito rapidamente. Surpresa! Vai em frente. Ucrânia. Zelensky afirma que a China fornece armas à Rússia. Você tem alguma evidência nesse sentido? Ele disse que ver um meio esta semana. Bem, temos mineral. Acordo que eu acho que será assinado na quinta-feira. Scott, próxima quinta-feira em breve. E eu suponho que eles vão cumprir o acordo. Então, veremos. Mas temos um acordo sobre isso. Não, eu não tenho comentário sobre isso. Eu não faço ideia. Essa é a declaração dele, não minha. Ataque israelense a instalações nucleares do Irã. Comentar, preciso? E eles dizem que o ataque é o que... Que você de alguma forma afastou um plano israelense de atacar as instalações. Eu não diria, dispensado. Não estou com pressa para fazer isso porque acho que o Irã tem a chance de ser um grande país e viver feliz sem morte. E eu gostaria de ver isso. Essa é a minha primeira opção. Se houver uma segunda opção, acho que seria muito ruim para o Irã. E acho que o Irã está querendo conversar.
Espero que eles queiram conversar, será muito bom para eles se o fizerem. E eu gostaria de ver o Irã prosperar no futuro, se sair fantasticamente bem. Conheço o povo iraniano, eles são pessoas incríveis, sempre foram muito inteligentes, muito enérgicas, pessoas muito bem-sucedidas. E eu não quero fazer nada que vai machucar alguém. Eu realmente não quero, mas o Irã não pode ter uma arma nuclear. Você sabe, bem simples. É realmente simples. Não estamos procurando tomar sua indústria. Não estamos procurando tomar suas terras. Não estamos. Tudo o que estamos dizendo é que você não pode ter uma arma nuclear. O acordo que foi feito com Obama, esse acordo já teria expirado. Foi um acordo terrível. Teria expirado. E isso lhes dava um caminho claro para uma arma nuclear. Eu não teria aceitado. É por isso que eu encerrei o acordo. Número 1 era muito curto. Você sabe, quando países estão envolvidos, você não faz acordos de curto prazo. Estes são países com vidas longas. E eu encerrei isso. E foi um grande encerramento, porque não nos permitia fazer nada. Uma vez encerrado, você sabe qual era o acordo. Foi um acordo terrível, realmente. Um dos muitos acordos terríveis feitos pelos EUA. Mas eu gostaria de ver o Irã prosperar. E eles podem fazer isso. Eu acho muito facilmente. Ou eles podem fazer de outra maneira. A outra maneira não será boa para eles. Vai ser realmente ruim para eles. O que você acha do CEO da Nokia na China e encontrando autoridades? Bem, Jensen é um cara incrível. Ele se tornou um amigo meu. E eu, não sei, ele é uma pessoa que tem muito orgulho do nosso país, ama nosso país. Eu não estou preocupado com Jensen de forma alguma. Você tomará medidas para reverter a decisão no DOJ? Você tomará medidas para devolver Quilmar Abrego Garcia ao Programa de Melhoria dos Estados Unidos? Bem, eu não estou envolvido nisso. Vou responder dizendo que você terá que falar com os advogados do DOJ. Ouvi muitas coisas sobre ele e teremos que descobrir qual é a verdade. Mas vou dizer isso, você sabe. Fomos inundados por milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas durante a administração Biden. Eles dizem 21 milhões. E uma grande porcentagem desses são criminosos sérios. Não estou dizendo apenas criminosos porque entraram na fronteira ilegalmente. Estou dizendo, eles são criminosos. No mais alto nível, assassinos. Muitas dessas pessoas assassinaram mais de uma pessoa e estão à solta. E fui eleito para me livrar desses criminosos, para tirá-los do nosso país. Ou para prendê-los, mas para tirá-los do nosso país. E não vejo como os juízes podem tirar essa autoridade de um presidente. Fizemos um trabalho incrível, Tom Holtman, Kristi Noem. Fizemos um trabalho incrível. Ninguém pode acreditar no trabalho que fizemos. Muito maior do que eu disse. Quero dizer, fui eleito por isso, mas fizemos muito melhor. Temos agora 99% da fronteira. É 99%. Ninguém pensou que isso seria possível. Praticamente ninguém está atravessando nossa fronteira. 2 semanas atrás, tivemos 9 pessoas passando, todas por razões médicas. Nós trouxemos eles porque um teve um ataque cardíaco, outro teve outra coisa. Tudo por razões médicas. Temos uma grande fronteira. Tínhamos uma grande fronteira há 4 anos. Mas agora temos uma fronteira ainda mais segura e fizemos isso em questão de semanas. E agora precisamos tirar assassinos e traficantes de drogas e pessoas que estavam na prisão por coisas horríveis, sabe? Eles liberaram prisões, Geórgia, de todo o mundo, e os liberaram não apenas da América do Sul, de todo o mundo, do Congo e da África. Muitas pessoas vêm do Congo. Eu não sei o que é isso, mas eles vieram do Congo. E de todo o mundo eles vieram. Abriram suas prisões, Venezuela, praticamente todos os seus prisioneiros liberados em nosso país. Nós os aceitamos porque tínhamos uma administração incompetente chamada Administração Biden. E pensar no que eles fizeram ao nosso país. Eu fui eleito para corrigir isso. E estou fazendo isso. Mas temos juízes ativistas que não querem que assassinos sejam expulsos do nosso país. Eles não querem.
assassinos e traficantes de drogas, e chefes do tráfico, e pessoas de instituições mentais. Eles querem que eles fiquem em nosso país, eu acho. Eu não sei, talvez seja o jeito liberal, ou como chamam hoje em dia, o jeito progressista. Mas eu não acho que seja o jeito que nosso país acredita, e é por isso que eu queria uma vitória esmagadora. Eu fiz M. Os americanos estão vendo os preços subirem. Eles estão vendo isso em suas contas. Quanto tempo eles podem esperar que essa situação dure? Então, eles já viram isso melhorar muito. Porque se você fosse sincero, o que você não é, eu te conheço muito bem. Você tem gasolina, que atingiu 1,98 ontem em alguns estados. Você tem a gasolina bem mais barata. O preço do petróleo caiu substancialmente. O preço dos alimentos caiu substancialmente. O preço dos ovos, você sabe, quando eu cheguei, eles me atacaram com ovos. Eu acabei de chegar lá. Eu estava aqui há uma semana e eles começaram a gritar comigo, os ovos dispararam. Eu disse, eu acabei de chegar aqui. Eu estava lá há 7 dias e ouvi que os ovos dispararam antes de eu chegar. E eles estavam gritando comigo, a imprensa, as notícias falsas, como você é falso. E as notícias falsas estavam gritando comigo como sobre os ovos. Eu disse, eu só estive aqui, eu só meu 7º dia. E eles estavam certos. Eles subiram 87% e você não conseguia encontrá-los. Eles disseram, você não terá ovos para a Páscoa, que está chegando. Feliz Páscoa, pessoal. Você não terá ovos para a Páscoa. E fizemos um trabalho inacreditável. E agora os ovos estão por toda parte. E o preço caiu 92%. E nossa comissária de Agricultura, Brooke, fez um trabalho fantástico. Realmente fez um trabalho fantástico. Então os preços não subiram. A única coisa que realmente subiu são as taxas de juros, porque temos um presidente do Federal Reserve que está jogando política. Alguém de quem eu nunca gostei muito, na verdade, mas ele está jogando política. As taxas de juros deveriam estar baixas agora, elas deveriam estar caindo. Na Europa, como você sabe, eles as reduziram, acho que 7 vezes. Parece que vão reduzi-las novamente e novamente e novamente. Mas o nosso cara quer bancar o esperto. Mas as taxas de juros estão praticamente estáveis. Talvez tenham subido um pouco, mas é só isso. Mas isso é por causa do Federal Reserve. Porque eles não são pessoas muito inteligentes. Vá em frente. Vá em frente, fale. Sim, senhor. Por favor. Vá em frente. Por favor. Olha, nos primeiros 4 anos tivemos a maior economia da história do nosso país. O mercado de ações subiu 88 pontos. Acho que ele é terrível, mas não posso reclamar, porque tivemos a administração mais bem-sucedida economicamente na história do nosso país. Acho que vamos fazer ainda melhor desta vez, porque você verá que os números que estamos alcançando são astronômicos. Estamos arrecadando quantias enormes de dinheiro com as tarifas. Fomos tratados de forma muito injusta no comércio e os países estão tendo dificuldade em se acostumar com o fato de que não podem mais fazer isso conosco, porque temos um presidente de verdade. Temos um presidente que entende do que se trata tudo isso. Tivemos presidentes que, em alguns casos, eram inteligentes, mas não entendiam de negócios, ou não gostavam de negócios, ou, você sabe, não era uma prioridade. E então você tinha, como a última administração, a única coisa em que eram bons era trapacear nas eleições. Isso é praticamente tudo que podiam fazer. Falamos sobre o fato de que a Itália está mantendo seus compromissos, porque chegará a próxima cúpula da OTAN com os 2% que já estavam previstos, assinados pelos governos anteriores. Somos uma nação séria, mas não falamos sobre quanto essa porcentagem aumentará, mesmo que estejamos obviamente cientes de que a questão da defesa é particularmente importante neste momento. Quanto à guerra na Ucrânia, não sei o que penso sobre isso. Claramente, houve uma invasão e que o invasor, desse ponto de vista, foi Putin e a Rússia. Mas isso não é o que estamos trabalhando hoje. E eu não culpo, é isso? Eu não culpo Zelensky. Não, mas eu não estou exatamente irritado com o fato de que essa guerra começou. Essa foi uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Você teria milhões de pessoas vivendo agora que estão mortas. Você teria cidades que estariam abertas e prósperas
e elas teriam suas belas torres. Essas torres são as mais bonitas do mundo, mas não estão mais conosco. Elas estão despedaçadas, espalhadas no chão em 1 milhão de pedaços, sendo atingidas por foguetes, bombas e balas. Então não estou feliz com ele. E não estou feliz com ninguém envolvido. Eu acho que é uma guerra. Eu sei que é uma guerra. Não aconteceu por 4 anos. Nunca esteve perto de acontecer. Nunca foi sequer uma ideia. E eu falei muito com o presidente Putin sobre isso. Era a menina dos olhos dele, mas não havia chance de ele ter entrado. Se eu fosse presidente, agora estou tentando fazê-lo parar. Porque, como você sabe, a Rússia é muito maior. É uma força militar maior. E se você for esperto, não se envolve e não se mete em guerras que você poderia culpar o homem que estava sentado nesta cadeira. O Biden, ele não sabia o que estava acontecendo, mas posso garantir e todos concordam com isso. Se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Não estou culpando ele, mas o que estou dizendo é que eu não diria que ele fez o melhor trabalho, ok? Eu não sou um grande fã. Eu realmente sou. Eu não sou um grande fã. Obrigado. Vá. Homem. Você tem certeza sobre a definição de parasita europeu? É verdade, como a definição de classe e beleza. Você diz isso de novo, que os europeus são parasitas. Não, eu não disse isso. Eu nem sei do que você está falando. Vá em frente, por favor. Vá em frente. Não, espere. Próximo. Vá. Obrigado, primeiro-ministro. Você sabe que ele acabou de dizer: queremos tornar a Europa grande novamente e fazer isso juntos. Tomar. Presidente, sim. Não. Você acha que é isso que ela disse ao primeiro-ministro? Como você vai fazer isso e está procurando fazer isso para contrabalançar a China, que realmente tentou reunir influência contra os Estados Unidos? Você ouviu falar sobre todos aqueles... A Europa passou por muitos problemas. E muitos deles têm a ver com imigração. E eu não sou um grande fã da Europa e do que eles fizeram com a imigração. Imigração de forma alguma. E eu acho que eles precisam ser inteligentes, porque a Europa está sendo muito prejudicada pelo que fizeram com a imigração. Agora eu vou dizer isso, que o primeiro-ministro tomou uma posição muito firme sobre imigração. Eu comentei com ela antes, eu disse, gostaria que mais pessoas fossem como você, lidando com esse assunto, mas não são. A Europa é muito importante para mim. A Europa é muito importante para o mundo. Eu quero que a Europa se saia muito bem. Acho que eles precisam ser muito mais inteligentes sobre imigração. Mas estamos começando a fazer isso. Você verá agora que as políticas da União Europeia nos últimos, 2 anos e meio têm mudado. No início estávamos falando apenas sobre como estávamos redistribuindo migrantes ilegais que chegavam à Itália. Agora, estamos falando principalmente sobre como parar a migração ilegal, trabalhar com os países de origem e trânsito e devolver as pessoas. A Comissão Europeia ela acabou de fazer as novas regras sobre repatriações e coisas do tipo. Então as coisas estão mudando, graças também ao exemplo que a Itália trouxe, reduzindo as taxas de migração ilegal. Então, estamos trabalhando juntos agora, então estou otimista quanto a isso. Obrigado. Eu gostaria de... Pergunta ao presidente Meloni se discutiu iniciar um acordo com a Itália sobre comunicações por satélite e o presidente Trump se quer ver a empresa Google na China. O Google o quê? A empresa Google. Sobre o que? Vá, em frente. Bem, não discutimos sobre o Starlink. Com isso, temos discutido sobre defesa espacial, onde trabalharemos juntos, também nas missões a Marte. Então, Grandes, coisas para fazer juntos, mas não discutimos isso. Houve algo que você aprendeu, algo na sua conversa com o primeiro-ministro que potencialmente mudou sua opinião sobre tarifas e o que você planeja fazer daqui para frente? Não. Houve algo que o primeiro-ministro... As tarifas estão nos enriquecendo. Estávamos perdendo muito dinheiro sob Biden, trilhões de dólares, trilhões no comércio. E agora toda essa maré mudou. Estamos
ganhando muito dinheiro, estamos arrecadando muito dinheiro. Não se esqueça, estamos arrecadando 25% sobre carros, 25% sobre aço, 25% sobre alumínio, 10% de base. Colocamos penalidades na China por nos enviar fentanil, colocamos penalidades no México e no Canadá, 25% por permitir o fentanil e permitir que as fronteiras sejam fracas. Não, estamos arrecadando bilhões e bilhões de dólares enquanto eu estou aqui conversando com você. E nós não arrecadamos nada antes, além das tarifas que eu coloquei antes de Biden, que foram as tarifas que coloquei na China, onde arrecadamos até este ponto provavelmente 700 bilhões de dólares. Eram tarifas de Trump, ele tentou enfraquecê-las. Ele fez tudo o que pôde. Ele recebeu dinheiro da China, a família recebeu dinheiro, ele recebeu. E então eu não sei. Talvez esse fosse o motivo ou talvez não fosse. Mas ele tentou enfraquecê-las, mas não conseguiu porque era tanto dinheiro e seus orçamentos, você sabe, não podiam suportar, não fazê-lo. Mas eu arrecadei até este ponto. Minhas tarifas sobre a China, ninguém jamais arrecadou 10 centavos da China. Nenhum outro presidente arrecadou 10 centavos. Eu arrecadei mais de 700 bilhões de dólares da China. Então estamos indo muito bem. Quero dizer, nosso país está indo muito bem. Eles tiveram um relatório ruim hoje de uma das empresas de saúde, que teve um impacto no mercado de ações. Mas isso não é sobre isso. Estamos realmente construindo uma base. Estamos construindo um país como nenhum outro. E, novamente, acho que tem a economia mais forte da história do nosso país de longe. História de qualquer país, provavelmente, mas a história do nosso país em 4 anos. E acho que isso tem a chance de ser muito melhor. Qual é a diferença? Há mais algum detalhe que você poderia nos contar sobre o que está nesse acordo e como ele foi feito? É substancialmente o que havíamos concordado anteriormente. Quando o presidente esteve aqui, tivemos um memorando de entendimento. Fomos direto para o grande acordo. E acho que é um acordo de 80 páginas e é isso que será assinado. Presidente Trump, cortes de juros. Você pode esclarecer sobre cortes de juros? Você pretende buscar a demissão de Powell se ele não mudar sua posição sobre cortes de juros? Ou isso está na mesa ou está fora de questão? Bem, eu acho que ele deveria fazer os cortes de juros porque eu acho que se a Europa fez isso, isso nos coloca em desvantagem em relação à Europa. Quero dizer, ele joga direto nas mãos deles. Então, eu acho que ele deveria fazer os cortes de juros. Nós realmente não temos inflação agora. Eu acabei de dizer que as principais coisas estão caindo. O petróleo está ótimo. O petróleo está muito à frente do cronograma. E isso é por causa das nossas políticas. Mas o petróleo está agora na faixa de 60 dólares, 65 por barril. E eu disse a você, em certos estados temos gasolina por menos de 2 dólares. E os alimentos estão em queda. Os mantimentos, como chamamos, estão em queda. Além das taxas de juros, tudo está em queda. As taxas de juros estão estáveis. Elas não estão subindo, mas poderíamos estar melhores. Se ele baixasse a taxa de juros, teria um bom impacto também. E se o presidente Trump, mas os custos estão em queda. Temos muito pouca inflação. Eu diria que essencialmente não temos inflação. É difícil ter inflação quando o petróleo cai. E o petróleo cai. Quando o Biden entrou, o petróleo disparou. Isso foi o que causou nosso problema. Isso e seus gastos. Muito tolos. Mas quando os preços do petróleo caem, e eles caíram muito, nós realmente conseguimos reduzi-lo. Bem, nós abrimos e conseguimos reduzi-los. E isso significa que as pessoas dirigindo carros vão pagar $2,50 em vez de $4,50. E, você sabe, mesmo no final, e eles tentaram apenas para o propósito da eleição reduzi-lo, né? Mas eles realmente perderam essa batalha. Isso não foi bom. Mas se eles tivessem vencido, o petróleo agora estaria a 7 ou 8 dólares por causa da política deles. E nós estaremos em cerca de 2, podendo ser até um pouco menos que isso. E você está começando a ver isso. Então, eu não sei como você pode ter inflação quando o petróleo caiu bastante.
eu diria que o Fed realmente deve ao povo americano baixar as taxas de juros. Isso é a única coisa para a qual ele é bom. E ele teria um efeito nisso se ele as reduzisse. E eu acho que em algum momento ele vai ter muita pressão política. Você sabe, eles são políticos também, e eu acho que há muita pressão política para ele baixar as taxas de juros. Ok? Obrigado. Para você. Senhor presidente? Sim, vá em frente. Desculpe. Por favor. Você acha que a Itália pode ser seu melhor aliado na Europa e também China? Só se o primeiro-ministro continuar sendo, o primeiro-ministro pode ser nosso melhor. Ela está fazendo um ótimo trabalho. E, sim, é certamente um dos nossos grandes aliados, não apenas na Europa. De qualquer forma, ela é uma pessoa fantástica e está fazendo um ótimo trabalho. E nosso relacionamento é ótimo. E temos muitos italianos neste país, eu te digo. E eles gostam do Trump e votaram no Trump. Muito obrigado a todos. Obrigado.